Hi, I am Wagner. How are you? Today we're going to read a book of Job. Parei. Depois dessa, de eu tentar mandar um inglês aqui, um gringuês, esse vídeo já vale até só curtida para entregar para mais gente ver eu passando vergonha em rede mundial. Então, vamos retomando. Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como você está? Está acompanhando? Está conseguindo realizar a leitura? Está tirando as suas conclusões e interpretações? Está conseguindo entender e ver as coisas escritas na Bíblia de uma maneira prática na sua vida? Espero que sim. Lembre-se de deixar aqui nos comentários, deixar a sua percepção, seus pensamentos. Claro, a sua curtida para entregar para mais pessoas se estiver te ajudando. Hoje nós iremos dar início no livro de Jó, mas antes nós vamos fazer umas reflexões referente ao episódio passado, que foi do capítulo 11 ao capítulo 15 do livro de Jó. O que nós podemos ver? Que, entre aspas, Jó está discutindo com seus amigos em relação do que está acontecendo com ele. E nós vemos também que Jó está sendo acusado pelos amigos deles. E muitas coisas estão acontecendo e assim, uma reflexão muito importante desse trecho é que muitos aprendizados podem ser tirados dessa discussão. Porém, vai de cada um ler, entender e absorver aquilo que precisa, porque são coisas muito específicas. Por isso, nós aconselhamos você, ou nós sugerimos a você, a ler a Bíblia, para você entender a história. Mas, pela história, nós vemos que Jó está sendo acusado e está, vamos dizer assim, bate-boca, mas a real é que ninguém sabe o porquê está acontecendo. Ninguém sabe que Deus deixou Jó ser colocado à prova. Mas assim, nesse sentido, nesse ponto, fica um grande aprendizado. Como ninguém sabe o porquê está acontecendo com o Jó, ele sendo acusado, os amigos falando e ele rebatendo, nós vemos que um aprendizado nisso, que assim, quando nós vemos alguém passar por alguma dificuldade ou alguma facilidade, independente da situação que seja, nós não podemos julgar. Porque por trás dessa situação, a gente não sabe o que realmente está acontecendo. Às vezes nem a pessoa sabe o que está acontecendo. Claro, sempre tem a regra. O que você plantar, você vai colher, assim como já é relatado em outros livros, e nós vamos ver em livros mais à frente ainda. Mas um aprendizado muito importante que esses últimos capítulos trouxeram é: jamais julgue ou acuse alguém. Que em um futuro você pode ficar sabendo por que aconteceu ou pode não, mas lembre-se, um julgamento, uma acusação é uma semente que você planta. Essa semente uma hora vai crescer e aí você vai ter que colher os frutos dessa semente. Ou seja, julgamento é coisa boa ou coisa ruim. Aí fica com você decidir. Vamos lá, depois dessa nossa reflexão de tentar falar um bilíngue aqui, vamos dar continuidade à nossa leitura de hoje. Já pedi para vocês, curta e compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, que é importante também, bem interessante você se inscrever no canal, para que a gente também possa ver quantas pessoas estão sendo entregue ao nosso conteúdo. Tudo bem? Então vamos lá. Um cafezinho tomado. Respira. Vamos lá. Livro de Jó, capítulo 16. Jó acusa seus amigos de falta de compaixão e misericórdia. Então respondeu Jó e disse:
Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores, molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou o que te irrita, para assim responderem? Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha? Ou amontoaria palavras contra vós, e menearia contra vós a minha cabeça? Antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa. Calando-me, qual é o meu alívio? Na verdade, agora me molestou. Tu assolaste toda a minha companhia. Testemunha disto é que já me fizeram enrugado, e a minha magreza já se levanta contra mim, e no meu rosto testifica contra mim. Na sua ira me despedaçou, e ele me perseguiu. Rangeu seus dentes contra mim. Aguça o meu adversário os seus olhos contra mim. Abrem a sua boca contra mim. Com desprezo me feriram nos queixos, e contra mim se ajuntaram todos. Entregue-me, Deus, ao perverso, e nas mãos dos ímpios me fez cair. Descansado estou eu, porém ele me quebrantou, e pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Também me expôs por seu alvo. Cercam-me os seus flecheiros, atravessam-me os rins, e não me poupa, e o meu fel derrama pela terra. Quebranta-me com quebranto sobre quebranto. Arremeta-me contra mim como um valente. Cozi sobre minha pele o saco, e resolvi a minha cabeça no pó. O meu rosto todo está decorado de chorar, e sobre a minha pálpebra está a sombra da morte. Apesar de não haver violência nas minhas mãos, e de ser pura a minha oração, a terra não curas o meu sangue, e não haja lugar para o meu clamor. Eis que também agora está a minha testemunha no céu, e o meu fiador nas alturas. Os meus amigos são os que zombam de mim, e os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Oh, se alguém pudesse entender, com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo. Porque decorridos poucos anos, eu seguirei o caminho por onde não tornarei. Capítulo 17. O meu espírito e vai consumido, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante a minha sepultura. Porventura não estão os zombadores comigo? E os meus olhos não contemplam as suas amarguras. Promete agora e dê-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Porque aos seus corações encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. O que lisonjeando fala aos amigos, também aos olhos dos seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmarão disto, e o inocente se levantará contra o hipócrita, e o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mão irá crescendo em força. Mas, na verdade, tornaria todos vós e vinde cá, porque sábio nenhum ache entre vós. Os meus dias passaram e malograram-se os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Trocaram a noite em dia, a luz está perto do fim, por causa das trevas. Se eu olhar a sepultura como a minha casa, se nas trevas estender a minha cama, se a corrupção clamar, tu és meu pai, e aos bichos, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde estará então agora a minha esperança? Sim, a minha esperança. Quem poderá ver? Ela descerá até os ferrolhos de Seol, quando juntamente no pó teremos descanso. Capítulo 18. Bildade acusa Jó de presunção e impaciência. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Por que somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos?
Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu lar não resplandecerá. A luz se escureceu nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho o derribará, porque por seus próprios pés é lançado na rede, e andará nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar, e prevalecerá contra ele o salteador. Está escondido debaixo da terra uma corda e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão em redor, e o farão correr de uma parte para outra, por onde quer que se apresse os passos. O seu poder está faminto, e a destruição está pronta ao seu lado. Ele devorará os membros do seu corpo. Sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. Será arrancado da sua tenda, onde estava confiado, e será levado ao rei dos terrores. Morará na sua tenda aquele que nada lhe era. Espalhar-se-á enxofre sobre a tua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes, e por cima serão cortados os seus ramos, e a sua memória perecerá na terra, e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas, e afugentá-lo-ão do mundo. Não terá filho, nem neto entre o seu povo, e o resto nenhum dele ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os vindouros, e os antigos serão sobressaltados de horror. Tais são, na verdade, os moradores do perverso, e este é o lugar que não conhece a Deus. Capítulo 19. Jó queixa-se da obstinação e dureza de seus amigos. Respondeu, porém, Jó, e disse: Até quando entristeceis a minha alma, e me quebranteis com palavras? Já 10 vezes me envergonhaste. Vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes. Embora haja eu, na verdade, errado comigo ficará o meu erro. Se deveres vos levantais contra mim, e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me transtornou, e com sua rede me cercou. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido, grito socorro, mas não a justiça. O meu caminho ele entrincheirou, e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas, da minha honra me despojou, e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados, e eu me vou e arrancou a minha esperança, como a uma árvore. E fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como um de seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas, e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei o meu criado, e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me persegues assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se agravassem num livro, e que pena de ferro e o chumbo para sempre fosse esculpido na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra,
e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e seus meus olhos e não outros o verão, e por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Na verdade, que deveis dizer? Por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei-vos mesmo a espada, porque o furor traz o castigo da espada para saberdes que há um juízo. Capítulo 20. Zofar descreve as calamidades que os ímpios sofrem. Então respondeu Zofar, o Naamita, e disse: Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão, que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu, desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas apenas um momento. Ainda que a sua altura suba até o céu, e a sua cabeça chegue até as nuvens, com o seu próprio esterco perecerá para sempre. E os que o viam dirão: Onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão de noite. O olho que viu jamais o verá, nem olhará para ele ao seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Os seus ossos estão cheios de vigor sua juventude, mas deitar-se-á com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, e o guarda e não deixa, este o retenha no seu paladar. Contudo, a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel de áspide será interiormente. Engoliu fazendas, mas vomitou-las. Do seu ventre Deus as lançará. Veneno de áspide sorverá. Língua de víbora o matará. Não verás as correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não o engolirá, conforme ao poder de sua mudança. Não saltará de gozo, porque oprimiu, desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou, porque não sentiu sossego no seu ventre da sua tão desejada fazenda, coisa nenhuma reterá, nada lhe sobejará para comer, pelo que a sua fazenda não será durável, sendo plena a sua abastança, estará angustiado, toda a mão dos miseráveis virá sobre ele. Haja, porém, ainda de que possa encher o seu ventre, e Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, e o fará chover sobre ele. E quando for a comer, ainda que fuja das armas de ferro, o arco de aço o atravessará. Arrancará o dardo do seu corpo, e resplandecente virá o seu fel, e haverá sobre ele assombros. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos. Um fogo não assoprado o consumirá, e devorará o que fica na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As rendas de sua casa serão transportadas no dia da sua ira, todos se derramarão. Esta está da parte de Deus, é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe reserva. Bom, chegamos ao final do capítulo 20. Vemos que está bem interessante essa discussão. Trago para vocês nossas reflexões, nosso pensamento no próximo episódio. Agradeço a sua audiência. Lembre-se, deixe nos comentários aquilo que você também interpretou, para que nós possamos fazer uma construção de ideias e aprendizados. Agradeço a audiência, Deus te abençoe, até a próxima. Até mais.